Humanismo. Literatura para o primeiro ano médio, turma 1001. Essa foi a segunda escola literária medieval, que também ficou conhecida como pré-renascimento ou quatrocentista. Corresponde então a um período de transição da Idade Média para a Idade Clássica. Aqui nós temos então um bifrontismo, uma literatura que ainda era trovadoresca, mas já com prenúncios da Idade Clássica, do Renascimento. Então foi uma transição, né? Uma não só histórica, mas do próprio Portugal, do próprio país, que a economia ela saía do feudalismo, daquela hierarquia de classes, né? Rei, clero, povo, e ela passa agora para o mercantilismo. E os ideais burgueses, da burguesia, daquela classe média que começava a surgir, passou então a influenciar a dinâmica social. Como características dessa literatura, dessa escola literária, nós temos o bifrontismo, que é muito forte, que é aquele meio termo ali, né? Um pezinho no trovadorismo, o outro pezinho lá no Renascimento. Então ela tinha ainda traços trovadorescos muito fortes. Ainda se tinha o teocentrismo, mas também, por outro lado, já se sentia o antropocentrismo muito forte, né? A igreja ainda tinha poderes, mas já perdeu bastante do que ela tinha. Então, era uma transição, ainda estava se preparando para o Renascimento. O antropocentrismo, então, religião versus ciência, espiritualismo versus materialismo. Então aqui deixou de crer em Deus? Não, não deixou de crer em Deus. Cria-se ainda em Deus. Mas o homem começou a se descobrir, a se conhecer e a perceber que ele era um ser fabuloso, né? Um ser pensante. Nesse momento também o declínio da organização feudal, trovadoresco. Lembra aquela hierarquia de classes? Em que quem mandava era a nobreza, depois o clero, depois o povo, né? Aquele futuro que já vinha marcado desde o início. Se você nascia servo, você ia continuar servo pro resto da sua vida, porque não tinha como subir na vida, né? A ascensão da burguesia, então, começavam a nascer os burgos, as pequenas cidades, uma classe que começava aí a subir na vida justamente por causa do mercantilismo, do comércio que surgiu nesse momento, né? A partir das grandes navegações. Aqui também surgiu a imprensa, gente. Maior tecnologia de todos os tempos começou a surgir aqui, né? A imprensa. Começou a nascer os livros. Olha, se nós chegamos hoje onde estamos, até com a internet, olha isso, começou lá atrás, com o surgimento da imprensa. Descentralização do conhecimento. A igreja perde o monopólio do conhecimento. Agora não é ela a detentora dos conhecimentos. Com o desenvolvimento da imprensa, as pessoas começaram a ensinar e a colocar nos livros o que ela sabia, o que ela conhecia. Então foi um momento muito importante, uma transição muito importante da Idade Média para a Idade Moderna. Já no campo das ideias, as características ideológicas do pensamento, nós temos o antropocentrismo. O homem no centro das coisas, das decisões. O contrário do antropocentrismo, né? Deus no centro de todas as coisas.
A afirmação da capacidade do indivíduo em controlar o seu próprio destino. Faz parte do antropocentrismo, começa daí, né? Agora, o homem, ele controlava a sua vida, ele começou a controlar o seu destino, que antes ficava na mão da igreja, ficava na mão dos grandes senhores, né? O abandono da subordinação absoluta à Igreja Católica. A igreja agora não era mais absoluta, ela não mandava mais na vida das pessoas. Ela poderia dar algumas direções, os direcionamentos, mas não era mais a dona. Resgate dos valores clássicos greco-romanos, dos antigos sábios, né? Procura na ciência uma explicação para fenômenos até então atribuídos a Deus, né? Ah, morreu, foi Deus porque quis assim. Então era tudo atribuído a Deus. Agora começaram a pensar, começaram a investigar, procurando na ciência agora explicações para as coisas que aconteciam. Eles se debruçavam agora nos livros, na ciência, em busca de soluções e de explicações. E como marcos iniciais, as obras que marcaram o início dessa escola literária, nós temos as nomeações de, olha, esse nome é muito importante, Fernão Lopes como guarda-mor da Torre do Tombo. O que é a Torre do Tombo? Local onde se guardavam os documentos oficiais. E esse mesmo Fernão Lopes, ele passou a ser cronista-mor do reino. Cronista, o que escrevia as histórias, né? Quando ele recebeu de Dom Duarte, rei de Portugal, a incumbência de escrever a história dos reis que o precederam, os reis que vieram antes, tá? Escrever o que aconteceu, o que os reis fizeram, como eles viviam. Então, isso era, ele não ia criar histórias, ele ia retratar a realidade, falar de fatos verídicos, né? De fatos. E o marco inicial, então, nós temos o término da Idade Média. Então, são fatos importantes dessa escola.